pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, beleza, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, né, por estarem com a gente aí. Estamos a uma semana da nossa Shot Fair, terceira edição, que acontece aí de 2 a 5 de agosto aqui em Joinville. A gente está nos preparativos finais aí para receber todos vocês para esse belo evento que a gente está trabalhando desde o ano passado. E o tema de hoje, né, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o novo decreto que saiu na última sexta-feira. Então eu vou estar com Luciano Lara e Fabrício Rebelo, onde a gente vai estar conversando um pouco, né, sobre tudo isso. A gente sabe que não foi bem o que nós gostaríamos que viesse, porém veio, e a gente vai precisar ter muita paciência, muita calma, né, nesse momento para conseguirmos tirar algum proveito de tudo isso. Tá? Então eu vou estar convidando aí o Luciano Lara e o Fabrício Rebelo. Vamos ver eles para participar com a gente aqui desse bate-papo. Vamos chamar o Fabrício. Boa noite, boa noite. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo, Maurão? Áudio e vídeo aí tão bons? Tá bom. Tá tudo certo. Tô conseguindo te ver bem. Áudio tá bom. Tu também tá me escutando bem aí? Tudo ótimo. Então tá bom. Tava até falando com o pessoal ali, Lara. Entrei um pouquinho antes e tava conversando sobre os últimos detalhes, né? Que a gente está aí da Shot Fair há uma semana. Amanhã a gente já começa com todo um trabalho lá dentro do pavilhão da Expoville e a gente começa a demarcar, né, as áreas e no dia seguinte começamos a montagem dos estandes. Então a feira vai estar impressionante. O pessoal não faz ideia. Só de você falar isso aí eu já fico animado aqui, né? Eu que tive a oportunidade desde a primeira edição, né, de chegar naquele mundaréu que é a Expoville, né, um espaço enorme, e ver aquele espaço tomado por todas os grandes players das nossas atividades, né, ver efetivamente sendo realizado um sonho, né, de ter a possibilidade de chegar numa feira tão grande, né, uma exposição tão grande como essa aqui em solo brasileiro, né, para nós é sensacional. É muito legal mesmo, Lara. E a gente que fica todos os dias ali lidando com isso, né? Só dar uma boa noite para o Fabrício. Fabrício, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, Fabrício. Então, a gente estava conversando aqui rapidamente, Fabrício, falando dos últimos detalhes, né, da Shot Fair. A gente está preparando tudo. Então, amanhã a gente já está entrando no pavilhão, começa a demarcação, e no dia seguinte a gente já começa com a montagem dos estandes e deixar tudo prontinho, né, para receber o maior número de pessoas possível, né, nesse momento complexo que a gente está passando. Mas a gente não era o que nós gostaríamos que viesse, porém veio, né? E eu sempre falo, né? Isso aconteceu no resultado das eleições, ali 1º de janeiro, com esse decreto que estava em vigor, onde a gente também foi pego de surpresa. O primeiro ato do então presidente foi sustar e dar toda essa bagunçada no mercado. Porém, a gente precisava ser rápido para agir, né, com as informações que tínhamos. E eu sempre penso que sobrevive num mercado turbulento quem é o mais veloz em se adaptar a esse cenário, quem consegue tirar proveito, né, de todo esse processo que a gente está passando. Então a ideia é a gente bater um papo, realmente falar um pouquinho sobre todos esses percalços que a gente tem aí e o que a gente pode aproveitar, né, de todo esse limão que está na nossa mão agora. Então, só registrar aí, a AK acabou de passar por aí, nossa embaixadora, né, grande AK. Lembrando que Team Lara agora é Canyon Defense. Opa. Né? Nós vamos estar correndo agora o final do campeonato de CCP com as Canyon, com a Canyon Defense da AK. Né? A Michelle acabou de passar por aí. Michelle que está saindo dos bastidores do canal agora e vai tomar a frente aí. O pessoal estava reclamando que o porta-voz do canal, viu, Fabrício, é muito feio. E aí exigiram que a Michelle saísse dos bastidores. Então agora, nessa feira, ela vai estar já com uma participação
no painel lá vai estar a vice-governadora, vai estar a nossa Fabi Trentin, né, a embaixadora da Glock no Brasil, e discutindo sobre o preconceito e a participação feminina. Michele, que foi campeã brasileira de rifle agora em julho, né, final de junho, né, e vai mostrar um pouco do que é atleta, do que é advogada, do que é a mulher portando armas de fogo, né, se relacionando nesse nosso meio. Né? O pessoal está forte aí, e Maurão, independente do que aconteceu, né, que todo mundo foi pego de surpresa, até os mais pessimistas não imaginavam que isso chegaria aos termos em que se chegou, né? Em verdade, o que a gente teve foi uma definição, né? Muito já se declarando as intenções do governo, já as máscaras caíram, né, efetivamente, todo o discurso que estava sendo feito no sentido de preservação e de garantia das atividades se mostra diferente. Né? O discurso foi um e o texto foi outro. Né? O texto que vinha sendo, inclusive, discutido no grupo de trabalho, trabalhado nos bastidores, né? Que eu tive a oportunidade de ver na segunda-feira, o último texto antes da alteração, né? Não tem nada a ver com o texto que foi publicado. Né? Retiraram ali a fórceps, a transferência de competência do Exército para a Polícia Federal para cuidar das armas dos CACs, por decreto, até em razão daquele vazamento na quarta-feira, né, Fabrício? O site do Exército apareceu com o pop-up lá avisando a partir de segunda a gente lava as mãos e não faz mais nada. Né? Como aquilo chamou muita atenção, despertou muitos enfrentamentos, né? E o pessoal já disse que isso não tinha cabimento, eles retiraram a fórceps aquilo ali e o texto ficou meio Frankenstein. Né? Tiraram só a parte da competência e mantiveram um monte de menções a atribuições da PF que ela não tem. Né? Então, quem lê sem saber desse bastidor, né, não está entendendo. E muita gente me manda mensagem, deve estar mandando também para o Fabrício, né? Olha o Marcelão aí chegando, dizendo assim, Lara, eu estou lendo e não estou entendendo, eu estou na terceira, quarta leitura e não faz sentido. Né? E realmente não faz sentido. Mas, em verdade, ele acabou destravando algumas atividades. A gente estava com suspensão de venda de insumos, né? A gente já tem liberado isso, e lojas já começaram a vender desde ontem. Né? A gente tinha restrição e suspensão à venda de acessórios, e as lojas voltaram a vender, os equipamentos voltaram a ser comercializados. Né? Nós temos a oportunidade de estar agora nos programando para as próximas atividades. Agora a gente tem que correr atrás das habitualidades, a gente tem que estar tirando. Eu estou aqui recarregando, estou na salinha aqui de recarga, porque eu já estou recarregando, né? Tem prova já marcada, esse final de semana vai ter prova, no próximo final de semana tem prova, todos os documentos estão valendo, tá, pessoal? Vocês não precisam ficar preocupados quanto a isso. E a Shot Fair vai ser maior do que o ano passado, vai ser maior do que no primeiro ano. Então, estamos esperando vocês na Shot Fair. Nós vamos ter a clínica Beabá da Recarga lá na sexta-feira de manhã. Nós vamos ter a nossa palestra sobre porte de arma, legítima defesa e os reflexos da nova legislação a esses institutos, e o lançamento do nosso livro LDA. Tá? Vou estar levando o LDA para quem reservou, vou estar entregando o LDA lá para quem já comprou e garantiu o seu exemplar. Vou entregar em mãos para o Fabrício, né, que eu tive que mandar para ele o Papa Alfa, mas esse eu entrego em mãos. Né? E a gente vai estar forte lá, né, Fabrício? Com certeza. Aqui você pontuou muito bem, Lara, que eu até vi um vídeo seu falando sobre isso mais cedo. A questão positiva que nós temos é uma definição, porque o setor paralisado é inativo, né? Ele estava morrendo por inanição. Agora, bem ou mal, e foi mal, infelizmente, né? A regulamentação foi muito ruim, mas há uma definição de algumas coisas que foram agora estabelecidas e que o setor vai voltar a se movimentar. Talvez esse seja o ponto mais importante. Lara pontuou muito bem a respeito do que foi que aconteceu no decreto. Ele está muito mais por dentro dos bastidores, mas ficou nítido que havia uma proposta sendo discutida, que essa proposta foi maturada, que essa proposta foi definida e que, quando chegou do presidente da República, ele pediu outra coisa. Ele pessoalmente solicitou que a diretriz a ser adotada fosse outra. E logo na sequência ele deixou isso muito claro, quando ele disse que o objetivo que ele pediu ao ministro da Justiça foi que acabasse com a maioria dos clubes de tiro. Então, aí ficou bastante nítido que havia uma discussão
Ele até confessa isso, que o ministro da Justiça estava levando a ele as demandas dos colecionadores, atiradores e caçadores para algum tipo de ajuste, que ele disse que não, que ele queria que a coisa acabasse. E aí saiu esse Frankenstein que Lara muito bem pontuou, é um absurdo, a gente tenta ler. E quanto mais lê, mais dúvidas surgem, porque simplesmente não faz sentido. A coisa remete a artigos que não existem, atribuições que não foram passadas, que não poderiam ser passadas, documentos que mudaram de nome, né? Tem menções que o que deveria ser guia de trânsito passou a ser guia de tráfego também. As coisas estão todas embananadas, tudo misturado. E acredito que, no fundo, algumas dessas aplicações só vão ficar claras a partir das normatizações administrativas, né? Quando o Exército começar a baixar alguma norma interna de portarias e a Polícia Federal vier com suas instruções normativas, aí é que a gente vai ter um pouco do cenário de como vai se aplicar na prática. Há um ponto bastante positivo que foi, tal como já havia acontecido em momentos anteriores, quando se criou lá os níveis anteriormente, que foi a preservação daquele direito de quem já tinha determinados equipamentos, mesmo fora daqueles padrões que foram agora estabelecidos. Isso é sempre muito positivo, porque permite a utilização desses equipamentos. Me preocupa muito, na leitura do decreto, uma sinalização que é muito clara de que ele compõe não uma nova normatização, mas uma estratégia. Fica muito claro que ele está sinalizando o que é que vem pela frente. A própria fala do ministro da Justiça diz isso. Vem ali aquela ideia de que agora nós optamos por isso, mas no futuro ninguém sabe. Então, nesse momento há o ponto positivo, mas a gente precisa ficar bastante atento, inclusive para tentar reverter essas aberrações, né? Talvez a Lara tenha a vivência jurídica, eu não tenho lembrança de um decreto se embananar tanto em inconstitucionalidade e ilegalidades. É um negócio que você começa a ler e fala, já está tudo errado. E na hora que o próprio presidente da República diz, olha, pedir para fechar os clubes de tiro, ele diz, meu decreto é inconstitucional, porque o artigo 217 da Constituição diz que ele tem que fazer o contrário. Ele tem que fomentar a prática esportiva. Então, você diz, eu vou fechar o clube, pronto, já está inconstitucional para derrubar. Ele já desviou a finalidade do ato, aí é uma aberração jurídica, uma excrescência jurídica, como eu venho chamando esse decreto. Mas sim, o setor não morreu, é possível sobreviver, os direitos estão preservados, a gente vai voltar às atividades, os clubes estão tendo frequência maior, e aí, num momento desse, a chegada, né, a JFE já na próxima semana, já traz aí uma movimentação ainda maior, né, até como uma expressão de resistência, né, para mostrar, ó, estamos vivos e não só sobrevivendo, mas expandindo e buscando alternativas. Eu acho que o caminho tem que ser por aí mesmo. Eu ia falar exatamente isso, viu, Fabrício? Viu, Maurão? É o momento da gente dar uma resposta já a partir da Shot Fair, né? O decreto chega numa semana antes, 10 dias antes da feira, e mostrar, olha, independente do que se pretendeu fazer, o setor está reagindo, o setor está descascando esse abacaxi, né? Fazendo a limonada com os limões que foram apresentados, né? E nós temos que colocar mais público lá. As inscrições para as provas têm aumentado exponencialmente, o pessoal agora entendendo a quantidade de habitualidades que estão sendo exigidas, né? Tem que arregaçar as mangas, tem que voltar para o clube, tem que estar atirando, né? O pessoal do 357 lá, do norte do Paraná, 357 Clube, marcaram de fazer, olha que bacana, mano. Pediram para eu gravar um vídeo, chamada para assistirem a live, e eles estão assistindo reunidos lá no clube, já estão fazendo um treino, e assim que terminar a live vai ter uma provinha lá, fizeram uma pista de PSC, eles já vão fazer para já mandar uma habitualidade lá que eles precisam, né? E é isso, né? Mostrar que o tiro não começou ontem, o tiro não acaba amanhã, né? Na verdade a gente está sendo chamado à responsabilidade. Nós fomos chamados à responsabilidade com o PFRCAD e seguimos à risca a legislação com todo o receio, com toda a preocupação do que aquilo poderia significar ou sinalizar. 99,65% das armas foram recadastradas e os outros 0,35% que não foram, tem justificativa, grande maioria.
né? Mostrando que nós somos cumpridores da lei, que nós somos seguidores do que vier, mesmo que não concordemos, nós vamos estar cumprindo a legislação à risca, né? Porque cidadão de bem o faz. Tá? E o momento é de mostrar isso. Mostrar isso como? Indo à feira na próxima semana. Aproveitando que vai estar lá o Fabrício, que vai estar lá o Benê, que vão estar lá diversos expoentes da nossa área, né? Que todos os grandes players vão estar por lá. Né? Os stands estão muito maiores do que o ano passado, a área disponível está muito maior. Né? Nós estamos aproveitando, que foi um pedido do público ano passado, né, Maurão? Que aproveitássemos também o período da manhã, então nós vamos ter muitas atividades de manhã, né? Mostrar efetivamente a nossa força, né, Mauro? É isso mesmo, Lara. A gente, desde sexta-feira, vem conversando com algumas empresas, né? Alguns expositores nos questionaram, e aí, como é que vai ficar, o que não vai ficar? Nada muda, a feira continua do mesmo tamanho, com o mesmo planejamento. Então a gente inclusive soltou um comunicado reforçando isso na própria sexta-feira, e hoje ontem na segunda-feira a gente teve mais um contato com um expositor grande que vai estar na feira nos pedindo mais convites para lojistas, porque eles já tinham distribuído todos os convites que eles receberam, né, que faz parte do processo de negociação do espaço. Eles já tinham zerado e mais lojistas estavam pedindo convites para estarem participando do dia, que é o dia 2, o dia exclusivo para lojistas. Então a gente continua com todo o planejamento, com toda a força de publicidade, né, para a gente ter o maior número de pessoas possível esse ano, e é bem isso, a gente ter esse momento para interagir com o setor, a gente poder passar também o nosso recado de que é um segmento forte, um segmento organizado, um segmento que merece ser respeitado e que não vai morrer, né? Então a gente tem aí um mercado inteiro para ser aproveitado. Eu lembro bem do meu discurso da abertura da SHOT Fair do ano passado, onde eu coloquei que, independente de resultado das eleições, o setor ele não deveria ser tratado de forma política, e sim como um mercado, como um setor qualquer, né? Onde a gente tenha respeito, tenha as regras, a segurança jurídica, que é o que está faltando, para que a gente possa empreender no nosso país. Então a gente vê todos os dias empresas abrindo, empresas fechando, e muitas vezes isso acontece por falta de segurança jurídica, né? E esse decreto, concordo com o que vocês que são fera no assunto, né, falam, e a gente tenta entender, interpretar alguns pontos ali, e é muito complexo, porque uma coisa não conecta com a outra, tem pontos que estão... alguns falam assim, esse ponto está no limbo. Eu entendo que se não está escrito porque não está proibido, né? Então a gente precisa interpretar bem esse ponto, bem cada um desses tópicos, e tentar tirar o melhor proveito disso. Então acho que até se vocês puderem, Fabrício, se tu puder passar um pouquinho dessa tua visão, o que tu identificou ali como uma oportunidade onde a gente possa estar aproveitando e passando para o nosso, quem está nos acompanhando, até mesmo tranquilizá-lo, né? Eu acho que tu comentou ali do artigo 79, que fala da garantia de quem já tem os equipamentos, que vão poder continuar com seus equipamentos, adquirir insumos, adquirir munição e seguir os seus treinamentos, respeitando e seguindo toda a documentação que já existe. Mas eu acho que tem outros pontos ali que a gente pode estar abordando. Se tu puder passar um pouquinho para a gente, eu agradeço muito. Perfeito. O artigo 79 é a matriz da preservação dos direitos, né? E não é uma novidade, eu insisto muito nisso, as pessoas ficam um pouco em dúvida sobre a validade disso. Não, quando os níveis foram criados no Brasil, há alguns anos atrás, e muita gente tinha equipamentos acima do que os níveis estabeleciam, e se preservou essa possibilidade, né? Isso não foi alterado, e foi simplesmente a mesma sistematização que agora foi adotada. Então, quem está com seus acervos, o decreto é muito claro nesse sentido, independentemente de cumprir qualquer coisa em termos de habitualidade para os níveis específicos, continua com a possibilidade de utilização desse armamento. Até essa preocupação em relação à habitualidade, ela vai precisar ser esclarecida, porque como consta do decreto, ela não faz o menor sentido estabelecer uma habitualidade por calibre
impõe que algumas pessoas teriam que morar no clube de tiro para poder manter a habitualidade, e a própria redação do decreto não diz claramente isso, Sim. porque classifica os atiradores conforme a sua participação, e a habitualidade é um critério individual, é o atleta que alcança o nível, não são as armas individualmente que alcançam o nível. Então, se o atleta é daquele nível, ele satisfez a sua exigência. E a redação do decreto, ela diz que faz a menção por cada calibre no momento da concessão do CR, um compromisso de concessão do CR não está ali previsto para a manutenção da sua atividade. Então, não é uma preocupação para agora, sobretudo porque os documentos emitidos, eles não foram, isso é muito importante ficar claro, não houve a invalidação de nenhum dos documentos já emitidos. As guias de tráfego continuam válidas, elas não foram invalidadas, não foram canceladas, inclusive porque o decreto, quando quis mudar alguma coisa a respeito de validade, fez isso de forma expressa em relação aos prazos do CR e dos CRAF, sejam os CRAFs da Polícia Federal, sejam aqueles do CR. Então, isso ficou muito claro, houve essa redução, que juridicamente é bastante contestável, não se poderia fazer isso em respeito ao ato jurídico perfeito, que resulta da emissão daquele documento. Isso, na pior das hipóteses, deveria ter sido feito só se uma lei viesse criando um sistema diferente, poderia surtir algum efeito. Por decreto, isso jamais poderia ter sido feito, mas são discussões que, nesse momento, não vão impactar a atividade do tiro. Todo mundo que está com sua documentação em dia, que está lá com o CR válido, o CRAF válido, que está com suas guias válidas, pode fazer uso desses documentos e continuar a prática esportiva, agora, inclusive, com a possibilidade de aquisição de insumos. E é uma outra dúvida que tem sido recorrente a respeito da interpretação sobre a preservação da recarga. A leitura que faço do decreto é que não houve nenhuma proibição específica. Há ali apenas uma previsão de que os clubes também podem fazer isso, mas não em nenhum momento se diz que é exclusividade do clube, tanto que foram liberadas as aquisições, estabelecidas as previsões dos limites de que cada atirador pode ter acesso. Então, se houve essa previsão, é implícito ali que a atividade continua sendo possível. Não houve aí nenhuma proibição. Aliás, como inclusive se chegou a cogitar, a Lara está dentro aí dos entendimentos do grupo de trabalho, e ele sabe que isso chegou a ser posto à mesa, e se isso fosse feito, ia ser feito de forma expressa, não foi. Então, até mesmo nesse sentido, as coisas continuam funcionando. Eu repito que a minha preocupação pessoal maior, ela é de agora em diante, ela não é imediata, o decreto não foi um golpe que acabou com um tiro. O tiro acabou, não acabou. Ele continua existindo, ele continua preservado, mas o problema que eu vejo é um problema de projeção para o futuro, que ele é o primeiro ato de uma sequência que está destinada a implantar de modo mais rígido o desarmamento. E se é uma sequência, a gente tem que se preparar para isso e ter aí alguma possibilidade de reversão. O decreto, o pessoal pergunta muito, inclusive eu recebi as dúvidas mais comuns a respeito do decreto, não sei se o Lara vai concordar comigo, mas o pessoal perguntando se tem chance do decreto ser derrubado por conta dos seus vícios. No judiciário, eu acho que não, a gente não vai alimentar essa ilusão de que, chegando isso no Supremo, isso vai cair. Mas, no Congresso, se este decreto, da forma como está redigido, com tantas inconstitucionalidades, com tantas ilegalidades, não for derrubado, se o nosso Congresso não conseguir sequer derrubar essa norma, ele não derruba mais nada. Eu acredito que a gente está diante da norma de maior probabilidade de derrubada por um projeto de decreto legislativo, porque são aberrantes os vícios. Eu leio aquilo ali e falo, não, a coisa é uma aberração. Então, eu acho que sim, que existe essa possibilidade, mas, claro, isso vai depender da articulação política e aí entram fatores que, infelizmente, a gente não domina. A gente não pode afirmar como é que isso vai se desenvolver. Mas eu vejo como uma possibilidade boa, sim. Maurão, só para aproveitar aqui que passaram aqui algumas perguntas dos lojistas.
né? O pessoal está falando, não estão preocupados com o lojista. Pessoal, como ano passado, a Shot Fair vai ter o primeiro dia reservado somente aos lojistas, exatamente para que vocês possam fechar negócio, para que vocês possam estar andando na feira com ela um pouco mais tranquila, tá? A partir da abertura dos portões para o público em geral, fica bem complicado de andar, porque é muita gente, mesmo sendo um pavilhão enorme, tá? Não fica tão tranquilo para quem vai para fazer negócios. Então, o Mauro, já desde o ano passado, já estabeleceu o primeiro dia como sendo dia fechado para os lojistas, e esse dia já está reservado para vocês. A nossa preocupação com relação ao decreto e afetação dos lojistas muitos de vocês não têm averbado, não têm registrado no CR a venda de produtos restritos, né? Nem o armazenamento, nem a comercialização. Tá? O pessoal está atento a isso, estamos todos atentos a isso, tem preocupação e já tem questionamento pontual com relação a isso. Tá? Vi críticas aí a um grande fabricante. Tá? A Taurus é uma das que está preocupada, inclusive, com os estoques. Tá? Porque tem que ser garantido, e não houve previsão no decreto com relação, ainda que tenha se garantido ao CAC a manutenção do que ele tem e também a manutenção das autorizações de aquisição, não houve expressamente uma garantia com relação aos estoques que já estão nas lojas. E esse lojista que já se preparou para aquele gasto, ou já se antecipou com relação àquele gasto, ele não pode ser obrigado a devolver esse equipamento, até porque não vai ter quem receba. Tá? Então a gente tem que garantir, tem que ter uma previsão expressa dizendo, olha, os estoques que já estão com os lojistas tem que ser permitida a comercialização. Muitos já estão ali nas lojas e aguardando a entrega exatamente porque o Exército barrou o andamento dos processos, que agora está liberado. E houve a ressalva não só dos processos desse ano, mas também dos processos do ano passado, que foram alcançados pelo decreto 11.366. Tá? A questão da vigilância 24 horas também está sendo levantada, porque, inclusive, os vigilantes armados, em tese, não poderiam estar com os ponto 38 SPL nas lojas, né? Porque nem nos bancos, porque esse equipamento passou a restrito no limite que foi traçado ali de 407 joules. Tá? O que vale na portaria 1222 são 437,88 joules. Então, erraram bastante na mão ali quando fizeram o corte de energia. Então, nem cobrar a vigilância armada, porque, tecnicamente, hoje os vigilantes, só os que têm ponto .380 CP, as pistolas, né, e carabinas espingardas pump, tá? Nem semi-alto eles não podem usar, porque o semi-alto virou restrito também. Tá? E é expresso que não pode haver uso de restrito aos vigilantes. Então, tem muita coisa ali que não pode gerar uma complicação ao lojista, e não pensem vocês que estão fora das nossas preocupações, porque sem o lojista nós não temos o movimento do nosso mercado. Tá? Nós dependemos do lojista 100%. Hoje, a gente está num momento em que nós temos condição de ter acesso a equipamentos com os lojistas. Antes a gente só comprava no catálogo. Né? Fala, Fabrício. Não, era isso. É que a compra antes era só direta, né? Direto com o fabricante. Hoje você tem uma possibilidade muito maior de acesso. Então, é uma preocupação que não sai, né? Não pode se esquecer esse segmento, porque é um segmento que, sem o qual a atividade acaba não acontecendo. E o Mauro colocou, né, Mauro? Já para essa feira, e desde a primeira exposição, e agora vai ser muito mais forte isso aí, a quantidade de outros elementos que são agregados ao tiro, né? Que é a roupa, o outdoor, a cutelaria, todas as outras atividades que são agregadas à nossa atividade, que tem toda a afinidade com a nossa área. Né? E a feira vai estar muito forte nisso aí, né, mano? Tem todo um ecossistema, né, que abastece aí o tiro, né? Não só o tiro, o mundo tático. Então, a gente vê aí essas correlações desses setores e a gente entende, né, a Shot Fair entende que essas empresas também podem estar participando do nosso evento. Então, no ano passado, a gente já começou com esse movimento e esse ano a gente fortaleceu esse movimento e a ideia é para o ano que vem a gente fortalecer ainda mais esse movimento. Ainda falando do decreto, né, um ponto que alguns comentam é com relação
a validade do CR, se vai permanecer 10 anos e não se falou muito, não ficou muito claro. Fala do CRAF, que a gente vai ter aí todos os CRAFs vencendo a partir do dia 21 de julho, 3 anos, mas e o CR? Como é que ele ficou, né? Como é que trata esse ponto? Não sei se vocês tiveram uma interpretação com relação a isso, puderem passar aí para o pessoal, que eu vejo que muita gente acaba questionando isso, né? Fabrício, o que tu pode identificar? Isso ficou verdadeiramente no limbo, né? É uma das previsões que o decreto estabelece como validade geral, mas não estabelece o que vai acontecer em relação àqueles documentos já expedidos. Então, de fato, aí a gente não tem como agora cravar, olha, vai ser preservada a validade que foi colocada no documento ou vai ter que ser aplicada a nova validade. Com em relação aos CRAPs, se fez aquela regra de transição, que é uma regra de transição que não faz nem muito sentido, né? De uma vez que os CRAPs eram expedidos por 10 anos no governo anterior, não existe como já se ter decorrido metade daquele prazo, porque não passou 5 anos, então, todos estão abaixo dos 5 anos, né? Então é uma regra de transição que acabou jogando todo mundo na mesma realidade. Mas em relação à validade do CR, não se fez isso, não se estabeleceu essa nem regra de transição, nem nada. Nesse sentido, na primeira leitura que se faz, inclusive por conta dos procedimentos de fiscalização, e esse é um ponto absurdamente crítico em relação ao decreto, porque bota indivíduos que estão com documento expedido com uma determinada validade colocada no documento, que vai conferir a validade daquele documento para o sistema de código de barra, e aquela validade, de repente, não é mais aquela, né, como se fez com os CRAPs, mas em se aplicando do ponto de vista jurídico. E aí, às vezes, me vejo até um pouco ingênuo, né, de insistir nas interpretações jurídicas diante da realidade que a gente está tendo aqui no Brasil. Mas, juridicamente, vale o que está impresso. Não houve alteração, não houve especificação acerca dos documentos que já tinham sido expedidos, então vai valer aquilo que está no documento. Juridicamente, eu acho que qualquer juiz que se deparasse com a questão dessa, aplicaria essa compreensão. Mas, se a questão subir, né, for às instâncias superiores, aí a gente não sabe como é que isso vai sair. Talvez, nessas novas normas do Exército, na normatização administrativa, isso fique mais claro. Um ponto que o pessoal comenta, né? Tá, e agora, como é que a gente vai saber qual é a arma que está restrita, né? Onde a energia é medida na saída da boca do cano. Então, 407 joules ali, e esse número veio da onde? Esse 407, né? Um número cabalístico que a gente não consegue identificar nem qual o calibre que seria esse até 407, com a energia na boca do cano. Então, uma arma com um cano mais curto pode ser que ela dê menos de 407 joules, ela estaria liberada. Então, esses pontos, a gente recebeu algumas perguntas, né? E esse aí foi um dos pontos que teve aí umas 10, 20 questões iguais, né, com relação a isso. Lara, tu que é mestre em balística, fala um pouquinho para nós aí. O pessoal não consegue entender, né? Porque também ninguém consegue entender de onde que eles tiram isso aí, tá? A regra é que se utilize um provete, que é um cano de prova, tá? E ele tem 20 polegadas de tamanho, tá? Ele é um cano padrão e que vai servir para todas as munições, tá? Então não pode ser uma munição fraca, não pode ser uma munição forte, ele faz um teste geral e utiliza o provete, que é o cano padrão. Aí já perguntaram, na minha G2C dá outra energia, na minha outra arma dá outra energia. Tá, não é essa. A regra está estabelecida pela critérios da SAAMI, né, que é a certificadora internacional, e está na portaria 1222. Ali ele estabelece, já foi feito, né? A 1222 já estabeleceu os testes realizados, os cálculos de parâmetro do Exército, e ele definiu qual que é a energia que está permitida e restrita de acordo com a regra anterior. Quando passar a régua no 407, né, eles deveriam ter visto ali na tabela, 407 dá isso ou não dá isso, né, porque ali o critério está estabelecido. Se não mudar a portaria 1222, o critério está ali. E se mudar a portaria 1222, vai ter que justificar por que mudou. Porque a energia
calculada ali não mudou, a física não mudou, a química não mudou, tá? Eles não podem alterar aqueles padrões ali ao bel prazer. Aquilo ali é cálculo realizado com base no critério da SAAME. Inclusive está justificado ali os parâmetros utilizados no final da portaria 1222. O que nos afeta demais é o fato de insistirmos em utilizar a energia como sendo a grandeza para a quantificação. Nós precisávamos usar a velocidade e a grandeza que entra no cálculo de trabalho, a velocidade e a grandeza que faz significação na análise de calibres, né? E não faz sentido a gente ficar ainda com essa chorumela de ficar discutindo que calibre que pode e que calibre que não pode. Tá? Ter acesso restrito, como nós temos, e já havia previsão, e sempre houve restrição, e foi essa uma das minhas colocações com relação à interpretação dada pelo STF agora, de acesso aos calibres. O acesso aos calibres é restrito às Forças Armadas e às Forças de Segurança, inclusive com calibres restritos às Forças Armadas e Forças de Segurança, com uso exclusivo deles. Por exemplo, as armas automáticas. Elas sempre foram restritas a essas forças e de utilização exclusivas deles. Agora, há calibres restritos que sempre foram acessíveis ao CAC. E não seria diferente agora, nem pela decisão do Supremo, tá? Porque nos é autorizada a utilização desses calibres. Agora, baixar a régua do que foi colocado anteriormente para agora não faz sentido. Até porque nós não podemos esquecer que todo esse começo de governo, o 9x19, o ponto .40 SW, o ponto .45 ACP, todos esses calibres estavam sendo utilizados como permitidos. E não houve qualquer problema à segurança pública, a risco social, a risco político, nenhum da utilização desses calibres, como também não houve nos 4 anos anteriores. Então, o que justificaria não só o cabalístico 407, mas também o porquê agora voltar ao 407, se até então não havia essa restrição? Tá? E os reflexos todos dessa opção, né, que foi uma opção, escolhi porque eu escolhi, né, mas isso aí teve reflexos seríssimos, né, a ponto de hoje a discussão está sendo meu porte, que tem uma arma que agora se tornou restrita, meu porte sinal em defesa pessoal, vale ou não vale? Lógico que vale, como o Fabrício falou, você tem de boa-fé uma cédula, com um prazo de validade concedido também de boa-fé dentro de um regramento válido, em razão de uma insegurança que você comprovou e que garantiu que você tivesse o porte para defesa pessoal, que não pode simplesmente da noite para o dia cair. Isso precisa ter um prazo para que você se adeque, eventualmente troque o seu equipamento, mude o seu equipamento, e não pode simplesmente cair da noite para o dia, como nenhum documento caiu da noite para o dia. Hoje nós recebemos muitas informações, Mauro, que o pessoal entrou no sistema e viu que agora a guia de tráfego virou guia de trânsito, né, Fabrício? Confundiram tudo ali no sistema e estão exigindo itinerário, estão exigindo data, estão exigindo isso e aquilo. É uma confusão que houve no decreto e que não pode ser cobrada imediatamente. Eu recebi muitos pedidos de informação esse final de semana, os amigos perguntando, Lara, eu estou numa prova, como é que eu volto? Minha guia está valendo? Eu viajei, eu estou em outro estado, eu vou conseguir embarcar? Tá? Enquanto não houver uma determinação de que os documentos devem ser substituídos e sendo concedido um prazo razoável para essa troca, não é do dia para a noite, tá? Nossos documentos estão valendo, todas as atividades devem ser desempenhadas e nós temos a obrigação, porque o governo exigiu que nós tenhamos muita habitualidade. Tá? Eu estava fazendo as contas aqui, eu tenho 5 calibres apostilados. Para 5 calibres apostilados, para manter o nível 3, eu tenho que ter 100 habitualidades. Tá? Se fizerem a regra do jeito que estão querendo ler. Eu e o Fabrício não lemos desse jeito. Tá? Mas do jeito que estão buscando, né? Eu teria que fazer, com 5 calibres, eu teria que fazer 20 provas estaduais. E teria que fazer 10 provas nacionais ou internacionais. Né? A minha esposa, que já gosta de atirar, não vai sair do clube agora. Todo final de semana daqui 12 meses vai ser clube de tiro. Porque senão a gente não dá conta dessa habitualidade. 56 semanas, né? 56 finais de semana, vai ter semana que eu vou ter que matar o serviço e ter que ir lá no clube, por determinação do governo. Né? Não é por vontade própria, né, Fabrício? Não é só porque a gente gosta muito de tiro, é para garantir a nossa habitualidade agora.
Manda aí, Acho que Fabrício. não faz absolutamente nenhum sentido, né? Você estabelecer. Imagina, o indivíduo tem, vamos supor que dos 5 calibres do Lara, eu ainda tenho mais do que isso, eu ainda estou numa situação mais apertada. 4 fossem calibres permitidos. Aí qual a exigência dele cumprir todas aquelas habitualidades do nível 3 com os calibres que já são permitidos e não apenas com o calibre que seria o calibre restrito? Não faz absolutamente nenhum sentido. Eu só queria pontuar um negócio, Mauro, que a Lara falou muito bem dessa questão dos calibres. A gente tem que entender um reflexo que isso tem na segurança pública. A Lara falou isso de um modo muito claro. Não pode ser tirado da cabeça. O cara inventou esse valor e não pode. Por que é que o 9mm é o calibre mais popular de defesa no mundo inteiro? E aqui eu não vou entrar naquela discussão sobre poder de parada, nada dessas polêmicas. É só questão de potencialidade de inativação, né? de imobilização de um agressor. Né? Por conta de ser considerado o menor calibre com efetividade para a incapacitação. Não é uma coisa que foi tirada, eu vou escolher isso aqui porque é o mais bonitinho. Não, é um calibre que tem um potencial de efetividade defensiva mais adequado, mínimo aceitável. E quando você reduz isso, e essas pessoas na área de segurança às vezes não querem enxergar, se aumenta o risco para a segurança. Porque se o indivíduo está de posse de um calibre que não tem efetividade incapacitante suficiente, na grande maioria das vezes ele precisa realizar mais disparos para se defender. E quanto mais disparos ele precisa realizar para se defender, maior o risco dos danos colaterais. De ele errar um tiro e pegar uma outra pessoa que está passando a atingir algo que não é o seu alvo. Então, é um contrassenso. Na verdade, essa ideia mirabolante, né, que as ONGs da paz vão lá defender, que o 9mm derruba avião, capota Fusca, fura 10 paredes em sequência, né, é que está pautando decisões desse nível. E as pessoas não param para nem sequer perguntar, olha, por que esse calibre aqui é o calibre mundialmente mais utilizado, seja para o esporte, seja para a defesa? O que é que faz dele isso? Existe um fundamento por conta disso. E aqui simplesmente se ignorou isso tudo. Se atropelou e achou um número bonito, né, um cabalístico, e aí se colocou como o fator de energia. Né? É absurdo, completamente absurdo. Uma outra coisa que o pessoal tem comentado, né, tem feito alguns questionamentos, é com relação à mudança de acervo. Né? Então, hoje o camarada tem arma no acervo de coleção, voltar para o atirador, ou do atirador para o caçador. Isso também ficou um pouco não tão claro dentro do decreto. Né? Não sei qual dos dois aí que quer comentar um pouquinho, Fabrício, manda lá o que... Eu falo, é o seguinte, eu vou falar e o Lara me complementa se ele achar que eu estou equivocado. Isso foi mais um ponto de uma péssima redação no decreto. É que se proibiu dar à arma uma finalidade diferente daquela para a qual ela foi adquirida. Na minha leitura, o que é que isso está dizendo? Olha, se sua arma é de tiro desportivo, você não pode usar na caça. Enquanto ela estiver apostilada no tiro desportivo, você não vai usar na caça. Se a arma for da caça, você não vai poder trazer ela para o tiro desportivo. Mas nada impede usar, é a utilização. Agora, nada foi impedido da movimentação entre os acervos. Não houve uma vedação a que se movimente as armas dentre acervos diferentes. Pelos termos do decreto, é empregar a arma para uma finalidade diferente. Então, é não utilizar uma arma de tiro para caça, uma arma da coleção no tiro e etc. Mas movimentação entre acervos não foi proibido. Pelo menos foi a leitura que eu tive. Não sei se Lara concorda com isso. Concordo plenamente, mas até para evitar discussão, há um PDL sendo proposto em que se propõe efetivamente a inclusão do termo vírgula, salvo a movimentação entre acervos da mesma pessoa, exatamente para evitar, né, que alguém tenha uma interpretação contrária a isso aí. Né? O pessoal tá questionando aqui, e o caçador, como é que ele treina? Pessoal, no clube de tiro e caça, você tem modalidades de tiro que são da caça, não é tiro desportivo, não é tiro esportivo, são modalidades de caça.
E ninguém espera, ou pelo menos quem tem o mínimo de noção de tiro, não espera que o caçador vá para o meio do mato para aplicar seu rifle, né, o seu fuzil, que vai fazer isso correndo atrás do porco. É óbvio que você tem que ir no clube, você tem que utilizar aquele equipamento ali, né, para testar o sistema de pontaria, testar a sua munição, checar a sua recarga, né? É óbvio que isso aí é feito e deve ser feito. Tá? A silhueta metálica, tá lembrando o Marcelão, né? Que é uma modalidade de caça, você atira ali nos bichinhos de ferro, né? Exatamente para que você tenha a acuidade necessária para o disparo de manejo. E agora a gente chegou à excrescência do caçador excepcional. Né? Agora o termo é caçador excepcional, infelizmente isso foi discutido no grupo de trabalho antes de eu entrar, né? Em que se demonstrou por lá que os caçadores não estavam dando conta de fazer o manejo no Brasil. Então, que deveria ser dada oportunidade a outros métodos antes de se buscar a caça. Né? Só que não se falou que os outros métodos são piores, os outros métodos são mais nocivos e mais perniciosos aos animais. Eles estimulam agora a utilização de armadilhas. As armadilhas que mutilam os animais e as armadilhas que deixam o animal sofrendo ali até a inanição, até ele vir a ser encontrado e ser corrida aquela armadilha. Né? Esqueceu-se, e eu não estava lá presente, eu poderia ter dito, né, que há estudos, inclusive da Embrapa, aqui do Mato Grosso do Sul, demonstrando que se não houver o abate de 80% dos animais num ano, a gente não mantém os 100% de animais no ano seguinte, tamanha velocidade de reprodução. Então a gente tem que estimular o manejo para que a gente alcance mais de 80% de abate para conseguir diminuir a população de invasores. E nós não chegamos nem perto disso, mas não é por falha dos caçadores, é por falta de caçadores. É por não haver estímulo, não haver um subsídio às armas de alta energia, que são as capazes de abater efetivamente esses animais sem judiar do bicho. Tem que ter alta energia, tem que ser calibres mais fortes para que o abate humanitário seja realizado. É um tiro e um tombo, né? Dentro da possibilidade. Aí, quando se limita a 2 armas para o caçador, o que está se fazendo é dar mais dificuldade ao caçador. Quando se aumenta o preço, e vai se aumentar demais o preço disso aí, a gente tem mais dificuldade do manejo ser realizado e não estimulado, e a gente vai se valer de um método absurdamente horrível, que é utilizar armadilhas. Né? Não faz nenhum sentido. E, na verdade, o que a gente precisa é estimular. Quando vê uma declaração dizendo que tem que se fechar clubes de tiro, né, a gente está vendo o fechamento, a ideia de fechamento dos locais apropriados para o estímulo saudável das atividades. A gente tinha que estar estimulando a abertura de novos clubes. Nós temos ainda muito poucos clubes no Brasil. São cerca de 2.500 clubes no Brasil. A gente precisa de muito mais. Até porque esses acabam se concentrando nos grandes centros. Nós temos uma infinidade de rincões desse Brasil aqui ainda não alcançados por clubes de tiro. A gente precisava ter clubes de tiro sendo estimulados à abertura e não fomentado o seu fechamento. Né? Nós estamos com cerca de 3 milhões de pessoas com armas. Agora, quando cruzar o Sigma e o Sinarme, talvez a gente veja que as mesmas que têm arma no Sigma têm no Sinarme. Né? Mas se a gente considerar 3 milhões de pessoas, nós não temos 2% da população armada. Nós nem tangenciamos ainda o espectro de pessoas que poderiam ser alcançadas. Né? Quando se fala que elas não têm dinheiro, tá? Eu estou ali com o 7022 ali pendurado também, não está aparecendo aqui na imagem, tá? Que é uma arma de menos de R$2.000, de munição de R$1, né? Que não é um impeditivo. Lógico que são quase 2 salários mínimos, eu não estou dizendo que é barato, e não é. Mas dá mais barata que parcelado, dá para o cara ter. Não é isso que vai impedir. A munição mais barata é disponível, dá para o cara ter a atividade. Né? E se esse é o problema, diminui um pouquinho o imposto, que fica bem mais barato e mais acessível. Não tem um programa esse e aquele, vamos fazer um programa para acesso também de pessoas com baixa capacidade financeira. Se esse é o problema, está resolvido, fácil. Né? E falando em compra, agora, né, tem uma pergunta aqui que do Deck Carvalho. Ele está com autorização de compra deferida, né? E como dar continuidade se a gente tem 90 dias aí para dar sequência e os serviços estão suspensos, né? Como que fica esse caso, né? Tem autorização do ano passado, ela vence, porém agora eles deram um prazo aí de 90 dias. Como é que
como é que o camarada consegue estar fazendo a aquisição do seu equipamento aí, né? O que eu tenho recomendado pro pessoal, vamos ver se o Fabrício concorda, é que ele busque junto à sua OM, né, a entrada dessa documentação, ou faça um protocolo de um pedido de andamento do procedimento que já estava parado, né, está suspenso, entra com o pedido justificando ali no artigo 79, né, e comprove que ele deu andamento nos 90 dias. Se o Exército vai dar o término do procedimento nos 90 dias, não é culpa dele. Tá? E eu acredito, né? Ele protocolou e comprovou que dentro do prazo ele deu andamento a isso. Tá? Eventualmente ele vai poder discutir se vier a ser questionado isso aí. E nós, então, se não estiver recebendo, o tenente falou que a OM não está recebendo, manda por e-mail com aviso de recebimento, né? Faz o protocolo, eles não podem se recusar a receber o protocolo. Tá? Faz o protocolo lá na OM, tá? Mostrando na pastinha, não no Sigicop. Tá? Faz na pastinha mesmo e tem a prova de que você deu andamento aí no prazo. Inclusive, não, concordo totalmente com o Lara. Inclusive, a partir da publicação do decreto, esses serviços não podem mais estar suspensos. Se o decreto estabeleceu condições, estabeleceu as regras para o prosseguimento dos pedidos e é expressamente claro, ao dispor que está preservada a validade das autorizações já expedidas, para que o processo se conclua dentro dos 90 dias, nenhuma OM pode dizer que o serviço está suspenso. Então, não pode dizer, não, como está suspenso se você tem um decreto que estabeleceu normas e que fixou um prazo para terminar o serviço. Então, o que é necessário, e Lara falou muito bem, isso é uma questão estritamente jurídica, é se ter um mecanismo de comprovar que o indivíduo não foi ele inerte no cumprimento daquele prazo. E o que é isso? A provocação, com um e-mail, um ofício, uma coisa de protocolo que demonstre que ele foi lá e pediu para o processo dele andar dentro do prazo. Infelizmente, a gente sabe, isso não vai ser garantia de que vai andar, de que vai resolver, mas ele se imune de elementos para questionar isso judicialmente. Mas, olha, eu fiz a minha parte, que o decreto me impôs, eu fiz, eu cumpri, e se o AOM, que no fundo é o serviço público, é o Estado, não cumpriu a parte dele, não pode ser eu o responsabilizado. Então, isso vai gerar a possibilidade de uma discussão até para a conclusão desses procedimentos, mesmo que seja após o prazo de 90 dias. Lara, aí está, do ponto de vista da recomendação jurídica, absolutamente certo, é o que você tem que fazer. Teve até acho que respondendo até o Clésio Márcio 1976, ele fala aqui com relação ao CRAF dele, que ele deu a entrada e está pronto para análise, será que vai mudar alguma coisa? Em tese não vai mudar, né? Eu acho que não é que não vai mudar, né? Ele vai ter que seguir, ele estava suspenso, os processos estavam suspensos e agora com a regulamentação, o novo decreto, ele precisa caminhar e ele vai receber o CRAF dele ali, daquele equipamento que ele comprou, né? Então acho que essa questão realmente dos 90 dias, quem tem autorização de compra tem mais que aproveitar sim e fazer essas aquisições para garantir o seu direito aí de possuir o seu equipamento para realizar o seu esporte, a atividade que ele buscou essa aquisição, né? E o pessoal está falando aí, eu estou com o pedido aberto, eu estou com o pedido esperando não sei quantos dias, eu estou com o pedido. Cara, é a hora de você fazer valer esse seu pedido, né? Todas as autorizações anteriores, elas têm que ser honradas, estão garantidas expressamente no decreto, né? E você tem que fazer os seus pedidos. Tá? E a questão dos insumos, Lara, outro ponto que fala aqui ainda com relação ao consumo, né? Que a gente veio, até o pessoal teve uma loja ali que perguntou se o que estava sendo trabalhado com relação às lojas, né? Já está liberada a aquisição de insumos. Então hoje o atirador ele simplesmente chega com o documento lá com o CRAF e compra a pólvora, compra a espoleta e por aí vai. É isso? O insumo para o calibre que ele tem apostilado, sempre para o calibre que ele tem apostilado. Há algumas informações de que não está havendo repasse do fabricante para lojas que não tenham autorização para venda de restrito. Então, os insumos que são de restrito, está havendo esse impasse enquanto não houver regulamentação. Só que há muitos insumos que são utilizados em restritos que também o são para permitido. Então, você tendo equipamentos permitidos, né, você já pode fazer a aquisição muito tranquilamente, né, inclusive no site do fabricante. Não haveria por que
ter qualquer coisa. Eu confesso, estão perguntando se a CBC já está vendendo, confesso que eu não vi, mas eu tive contato com o pessoal da Ibramun, tá, que está trazendo pólvora e espoleta, está fazendo pólvora e espoleta aqui no Brasil, né, e eles disseram que já estão fornecendo. Tá? Estão fornecendo com a comprovação da documentação, com as exigências padrão. Tá liberado desde segunda-feira. Não só os insumos, pessoal, como os equipamentos de recarga. Tá? Os acessórios todos que estavam com venda suspensa, eles não têm mais venda suspensa. Tá? Tudo a partir de segunda-feira está resolvido. Eu não estou com ela aqui, eu já peguei hoje, tá? Aproveitei, tive a oportunidade, peguei uma mira holográfica, tá? Liberou, eu estou com a expectativa de chegar a minha Canyon, já vou colocar uma EOTech nela ali, tá? Chegou, peguei hoje, tá? Então, pessoal, quem tem condição, quem está podendo, compre. E quem não está podendo, dá um jeito e compra também, tá? Nos Estados Unidos, quando há qualquer movimentação no sentido de restringir, o que o pessoal faz é comprar, mostrar força e ir atrás. Tá? Aqui, quando bate o pé, o pessoal se assusta e já para tudo. Né? Inclusive porque tem gente que fala, não compre, desfaz negócio, corre, larga a mão. Né? Por favor, não façam isso. Tá? Cada um fala o que quer e sustenta o que quiser. Tá? Mas para a força das nossas atividades, a gente precisa mostrar relevância. Como eu disse, nós somos menos de 2% da população. Isso pode parecer insignificante, quando não se verifica que se trata de um mercado de 13 bilhões de reais, que recolhe aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais por ano de impostos. Nós somos 2.500 clubes, mais de 3 mil lojas. Tá? Nós somos 400 mil empregos diretos e indiretos relacionados às nossas atividades. Não é pouca coisa. Tá? Não. Se não muda resultado de eleição, e não muda mesmo, né? E nós vimos que talvez não mude, tá? Nós temos um espectro de alcance de 64% da população, que hoje representa mais de 130 milhões de pessoas, que, independente de partido, e é isso que fica muito claro, não é questão partidária ou de ideologia, é de pessoas, até porque tem 37 representantes do Congresso, tá? Que são CACs e são da base do governo. Tá? Não é questão de partido. São pessoas que gostam do tiro, que são CACs, ou que têm lojas de tiro, ou que têm clubes de tiro. 37 no meu levantamento. Tá? Pode ter mais, que tem gente aí que não mostra, né? Que não sai do armário. É atirador, mas é um atirador escondido. Né? Não é questão partidária nem nada disso. São 64% da população dizendo: olha, eu sou contra a proibição. Então nós não podemos ter normas que, se diretamente não proíbe, criam tamanha burocracia e tamanha dificuldade que acaba restringindo. Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer diretamente, não pode ser por via transversa. Tá? Se eu tenho um mandamento constitucional, que foi muito bem lembrado pelo Fabrício, dizendo que cabe ao Estado fomentar o esporte, estimular o esporte, nós temos que dar meios para que esse esporte sobreviva. Nós não podemos sufocar o esporte. Vou fechar todos os clubes de tiro. Isso não existe. Tá? Não tem como isso ser alcançado nem por meio de lei. Se tiver uma lei falando acabou o tiro no Brasil, não é inconstitucional. Tá? Ah, mas vocês estão loucos ainda, né? O pessoal fala para nós, né, Fabrício? Ah, vocês estão sustentando constitucionalidade, legalidade, e o sistema não é esse. Não, o sistema ainda estamos tecnicamente num regime democrático de direito. Né? Então nós temos que garantir a aplicação da lei, nós temos que defender a aplicação da lei e correções da lei e dos atos normativos quando eles desviam a sua finalidade, a sua tecnicidade, né, como a gente viu nesse decreto, que ele foi bastante atécnico, não só na redação, na questão redacional, mas também no conhecimento. Né? O conhecimento técnico passou longe ali, não só de balística, mas de hermenêutica como um todo. Fabrício, a gente está chegando aí já em 1 hora de live. Acho que se tu puder passar um pouquinho, eu sei que todo o debate que a gente vai fazer na Shot Fair talvez seguisse um caminho, e com o decreto de sexta-feira tu teve que adaptar um pouco todas as conversas e tudo que a gente vai ter lá. Né? O John Lott, inclusive, falou comigo hoje, está ansioso para chegar o dia 2, que ele está chegando no Brasil aí para estar conosco mais um ano, vai estar contigo no debate, né? Você, o Beni Barbosa. Se tu puder passar um pouquinho
que as pessoas aí podem esperar dessa conversa toda que a gente vai ter na SHOT e fazer tuas considerações finais aí com relação ao decreto, seria legal. Primeiro que acredito que a gente vai ter na SHOT Fair um dos eventos mais emblemáticos, né, na discussão das armas de fogo. Né? Eu, ali de verdadeiro ousado, junto de João Lott, junto de Bené Barbosa, tendo a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão das armas e a abordagem. E, nesse sentido, até interessante, Mauro, porque não vai haver tanto apesar desse decreto, uma alteração naquilo que já tinha sido pensado, porque é justamente a abordagem daquilo que a gente tem aqui no Brasil ao longo de muitos anos, infelizmente, que é uma desconsideração da realidade. A gente tem uma legislação objetiva, essa legislação produz efeitos, esses efeitos são computados, e na hora que é necessário se fazer qualquer mudança ou se propor qualquer norma, em lugar da realidade que foi apurada, entra uma narrativa. E aí a justificativa vem com base naquilo que é narrado. E a gente muitas vezes pensa, e isso é um fenômeno que o professor John Lott denuncia também nos Estados Unidos, que a gente está num tipo de realidade paralela. Porque o pessoal diz, isso aqui, se aumentar a arma, acontece isso. Se aumentar a arma, aumenta crime. Aí a gente pega e fala, não, mas aumentou a arma e não aumentou o crime. Ao contrário, o crime despencou. Então, como é que se sustenta essa narrativa? Aí, simplesmente, parece que você está falando uma língua diferente. O cara fala, não, se aumenta a arma, aumenta crime. Aumenta a arma, aumenta crime. Então, a gente vai tentar ali na SHOT Fair, o grande debate vai ser em torno disso, trazer para o nosso público fundamentos, elementos que mostram, que capacitam a evidenciar em qualquer discussão que o indivíduo esteja, e na hora que começarem esses discursos narrativos, ele tem imediatamente a possibilidade de contrapor. Acho que vai ser uma grande oportunidade a gente, inclusive, trocar a experiência, né, que vem lá de fora, com o professor John Lott, que vai trazer isso de modo bastante conceituado, né, tem um domínio incrível, né, nessa questão. Então, acho que o público que vai estar lá vai enriquecer bastante nessa questão de conhecer as artimanhas que são utilizadas no desarmamento, conhecer a realidade para poder saber desmontar essas narrativas. Em relação ao decreto, claro que a gente vai acabar falando disso também lá, né? Não tem como fugir, inserindo isso nesse contexto de mais uma norma voltada à sustentação de narrativas. Aliás, é interessantíssimo ver o ministro da Justiça dizendo que ele alterou agora as normas e se os índices de criminalidade não caírem, ele vai precisar alterar de novo. Ora, ele está fazendo o oposto do que funcionou e vai justificar de que vai precisar alterar de novo porque não vai cair. É óbvio que não vai cair. É evidente que não vai cair. E se ele quisesse que caísse, ele seguia a mesma receita que foi seguida nos últimos anos, que levou ao decréscimo recorde nos nossos indicadores de criminalidade. Então, já se vê que ele já plantou uma narrativa, né? Inclusive, o capítulo final do meu segundo livro, do Armas e Números, é justamente nesse sentido, né? Que a gente já debelou a argumentação que é utilizada rotineiramente, mas que a gente não pode se dar por esgotado o nosso trabalho, porque invariavelmente vai surgir algo novo, eles vão trazer uma argumentação diferente para alimentar as suas narrativas. Então, a gente vai falar disso, para contextualizar o decreto nisso, mas no momento, eu aí concordo bastante com o Lara, no momento de resistência, de afirmação e de mostrar o valor do esporte. É uma prática esportiva. Nós estamos falando essencialmente de uma prática esportiva. Há a questão da arma para a defesa, claro que há. Essa, infelizmente, está envolta em uma ilegalidade absurda que foi metida pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a equiparação, né, da declaração de efetiva necessidade à demonstração de efetiva necessidade. Se o Congresso, se o legislador diz que são duas coisas diferentes, não cabe ao Judiciário, não cabe ao Executivo igualar as duas coisas, ele não pode fazer isso, mas infelizmente o Supremo fez isso no julgamento das ADIs e agora o decreto vem em cima disso, e que é um mecanismo antidemocrático, é um mecanismo por assim dizer, de não respeito àquilo que foi demonstrado formalmente nas urnas.
Isso é importante a gente sempre lembrar. O Brasil é um dos únicos países do mundo que pegou a questão do armamento, submeteu formalmente a população, perguntou o que a população queria. E na hora que a população respondeu que queria manter o comércio de armas, qualquer iniciativa que se tenha, seja do senhor presidente da República, seja do senhor ministro da Justiça, em sentido contrário, são iniciativas autoritárias, ditatoriais, antidemocráticas, porque confrontam expressamente o resultado de uma eleição. Uma consulta popular é uma eleição. Imagine o que aconteceria no Brasil se, operado o resultado das eleições agora de 2022, se dissesse assim, não, esse candidato ganhou, mas não vai ser ele que vai virar presidente, não vai ser o outro. Alguém aceitaria isso? E é isso que vem sendo feito com o desarmamento do Brasil. Desde que nós tivemos a consulta, o resultado e uma série de mecanismos voltados a desrespeitar o resultado. Tivemos uma breve janela, ainda assim bastante tênue, durante o governo anterior, e agora voltamos a essa carga que é, repito, uma carga absolutamente antidemocrática. Precisamos resistir a isso, sobreviver e nos fortalecer. Beleza, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Imagina, suas considerações, meu amigo. É muito importante a gente mostrar a força do setor, né? E mostrar a força do setor é efetivamente participar, né? O pessoal lá do 357, o Clube 357 lá no norte do Paraná, tanto em Maringá quanto em Apucarana, fizeram a transmissão da live no clube e aproveitaram para chamar o pessoal para lá. Você que não está indo ao clube, a Shot Fair lançou a campanha Vem para o Clube, né? Hashtag Vem para o Clube, o delegado Fabrício, chefe da Core entrando aí, um abração para ele, né? Parceiraço nosso aqui do canal e amigo pessoal, né? A gente da Core do Rio. E a gente precisa efetivamente que o pessoal esteja lá no Rio de Janeiro nos clubes, né? Esteja no Brasil inteiro lotando os clubes, lotando as provas, né? Que estejamos na Shot Fair. O pessoal perguntou, está vendendo a camiseta do W2C? W2C vai estar expondo lá na Shot Fair. Tá? Tem a banca deles, vai poder fazer inscrição lá, vai ter desconto para inscrição lá, né, Maurão? Sim, sim. Né? Vamos ter Hoje 3 sorteios. Tem 3 sorteios de visita à Taurus que foram cedidos. A Taurus é uma das patrocinadoras, tá? Você vai poder ver as armas que estão sendo doadas para a competição, para sorteio na competição e para a premiação na competição. Todas as armas expostas vão ter um aviso, essa arma é uma das que estão sendo disputadas no W2C, tá? Vai ser muito bacana de você poder estar participando, você estar presenciando e vivenciando uma feira desse tamanho, dessa magnitude aqui no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de janeiro encontrar o Maurão lá na SHOT Show em Las Vegas e encontrei o professor John Lott Jr., falei da minha pesquisa aqui, que é importante, depois da notícia que deram domingo aqui, né? E da fala do senhor presidente da República, né? Quando falam que as nossas armas que fomentam o crime organizado e que alimentam o crime organizado, né? Nos últimos 19 anos, eu como promotor de justiça tenho 437 plenários realizados, nenhum deles com armas legais. Armas legais eu considero a arma registrada em nome da pessoa que utilizou, né? Como poderia ser coincidência, e uma enorme coincidência, porque eu sou favorável ao tema, né? Ampliei a pesquisa para todo o estado do Mato Grosso do Sul dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos no estado do Mato Grosso do Sul, nenhum crime praticado de homicídio com arma legal. Tá? E aí, como isso também pode ser coincidência, poxa, justo um estado de fronteira, né? Divisa com Paraguai, divisa com vários, fronteira com o Paraguai e divisa com vários estados da federação, muito coincidentemente nenhum crime com arma legal, né? Ampliei o espectro de pesquisa para todo o Brasil. Eu estou recebendo agora as informações dos tribunais de justiça dos demais estados, nós estamos compilando essas informações e ampliando a pesquisa para os últimos 5 anos do Brasil. Tá? E eu acredito que os números não serão diferentes. Então a gente mostra empiricamente que além do que nós vivenciamos nos últimos 4 anos, que já é um motivo de muita atenção de um pesquisador do porte do John Lott Jr., que viu num país aplicada o armamentismo, ou melhora no acesso às armas e aumento efetivo de venda de armas, um decréscimo significativo no número de crimes violentos, mostrando que não há correlação,
né? Nós vamos ter com essa minha pesquisa, que inclusive foi escolhida para participar do Prêmio Inovar, e não sei como, né? Não foi por final, mas já foi avaliada, o que já me deixou premiado, né, pelo Inovar, né? Que mostra que a gente, aqui na nossa justiça, alcançando todos os processos digitais e todos os tribunais tão digitalizados nesses últimos 5 anos, né, nós vamos ter a prova efetiva de que as armas legais não são utilizadas nos crimes violentos, tá? Que são armas contrabandeadas, que são armas frias, que são armas roubadas, né? O Fabrício da Core do Rio de Janeiro não me deixa mentir. Tá? As facções, que como foi falado pelo senhor presidente, elas não querem as nossas armas, elas querem armas de funcionamento automático. Quando usa pistola, eles fazem a transformação com o kit rajada para ter poder de fogo, para ter regime de fogo. Né? As munições, uma das preocupações no grupo de trabalho foi a recarga, né? E não à toa a gente vai estar com a nossa clínica, o Beabá da Recarga, né? A nossa recarga não serve para combate, não serve para defesa. A forma de espoletamento que nós realizamos, ele não funciona no regime automático de funcionamento. Né? Olha o Fabrício concordando comigo, o delegado Fabrício concordando. A nossa munição não serve para esse regime automático de funcionamento. Né? A forma com que a gente assenta a espoleta, no regime automático, ela pula, ela sai do seu calço. Né? A gente não tem como utilizar, não serve nunca para isso. Então não tem risco da nossa munição ser utilizada para isso. A fabricada artesanalmente, né? Eu tive que usar esse termo para simplificar a coisa lá, né, Fabrício? A fabricação artesanal que a gente faz de munição é pro tiro e falha. Por melhor que seja, ela vai vir a falhar. E a gente não pode ter falha num combate. Né? Ninguém vai querer isso. Agora, nós vamos ter lançamento do livro, estão perguntando do livro do Fabrício, é bom que ele fale, vai levar o livro lá na feira ou não, Fabrício? Estamos vendo como é que vai ser a parte da logística, né? A princípio, sim, mas tem alguns detalhes ainda para a editora. Agora, quem tiver por lá, que já tiver o livro, ele tem nas grandes plataformas, todos os dois. Quem tiver por lá, vai ser um prazer autografar lá para o pessoal. Coisa boa. Nós vamos estar lá com o LDA, vamos estar autografando o LDA também, tá? Vamos estar com o lançamento lá de alguns produtos também na Shot Fair, e eu vou estar a convite de uma editora que está namorando aí republicar os nossos livros. A gente vai estar lá do lado da Marte, né, Maurão? A Marte, que é a patrocinadora oficial, master do evento, com o maior, o mais centralizado não é o maior stand, mas é um belíssimo stand para receber todos os visitantes aí. Eu já vi o projeto, ficou fantástico. A Marte sempre inovando. A Marte sempre eles inova. Vão estar com um stand muito ousado na feira esse ano. Eles têm sempre um podcast rodando, eles têm sempre o melhor happy hour, né? Eles fazem uma festa muito bacana. Que dia que vai ser a festa da Marte, Maurão? Sexta-feira. Vai ser na sexta-feira essa vez. Sexta-feira, legal, a Marte faz uma baita... É a Grifos, olha lá. A Lu tá falando, vamos estar lá na Grifos, eu vou dar uma palestra na Grifos, no stand da Grifos, eu vou fechar o ciclo de palestras lá da Grifos no sábado, né? Vamos estar lá com o pessoal. É um prazer a gente poder estar divulgando, escrevendo e tentando mudar um pouco da nossa cultura a respeito das atividades para evitar que preconceitos como o que tem sido perpetuado, né? Atrapalhem a análise das nossas atividades. Esporte mais seguro do mundo, me corrijo, segundo mais seguro do mundo. A gente só perde para natação por razões óbvias. Né? Esporte que agrega a família, que agrega pessoas de bem. Né? O livro vai estar à venda lá e a gente vai estar lançando, ele está no Clube de Autores. E o Papa Alfa, eu peço para vocês, eu não tirei ele ainda, mas a gente vai adaptar, vamos relançar o Papa Alfa de acordo com a nova legislação. Tá? Então vai sair uma nova edição do Papa Alfa, não peguem o Papa Alfa agora, porque a gente vai adequar a escrita à efetiva disposição da nova legislação. beabadotiro.com.br, você tem os links todos nossos lá. Maurão, Fechou. Muito obrigado, desculpa que eu falo demais. Capaz, foi um prazer. Sempre muito bom estar conversando com vocês, Fabrício, obrigado mesmo, né, pelo tempo de vocês aí para esclarecer um pouquinho esses pontos do nosso decreto. Aproveito para avisar, né, quem não adquiriu o seu ingresso, entre no nosso site shotfairbrasil.com.br, faça a aquisição do seu ingresso,
venha prestigiar o evento está fantástico, a gente está com um número maior de estandes com relação ao ano passado, com mais palestras, a feira abrindo à 1 da tarde, no período da manhã com diversas clínicas que vão acontecer, para não ter confronto de horários, a gente mexeu bastante na programação para isso. Então venha para a SHOT Fair em Joinville, de 2 a 5 de agosto, dia 2, um dia exclusivo para lojistas, 3, 4 e 5, o evento aberto ao público. Pessoal, muito obrigado. Né? Deixa eu só aproveitar, Mauro. Acabaram de me avisar aqui, o pessoal que apoia a Recarga Clube, que apoia a minha clínica aí com vocês, acabou de falar que a gente vai ter de novo o sorteio de uma prensa entre os inscritos, tá? A gente só tem mais 20 tickets para a clínica, o Beabá da Recarga, só tem mais 20 disponíveis, tá? É limitada a clínica, tá? Então, quem estiver participando, quem tiver inscrito, comprar o ticket para a nossa clínica, o Beabá da Recarga, vai concorrer, entre outros brindes, a uma prensa, pessoal. Vamos lá. Show de bola. Beleza, galera. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e até logo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Fabrício. Um abração.